Olá, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus esteja com todos vocês. Que Deus abençoe quem me ouve e que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir, através da Sua palavra, trazer esperança, alento, fortalecimento aos nossos corações. Por falar nisso, como que está o coração, meu irmão? Como que está o coração, minha irmã? Hoje o dia aqui amanheceu maravilhoso. Glória a Deus por isso. Não tá frio não, tá refrescante, vamos dizer assim. Tá um dia muito lindo, de fato. Vamos lá, vamos para nossa conversa? Que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa vir falar conosco sempre por intermédio da sua santa e poderosa palavra. O texto hoje para nossa breve reflexão encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 10. E eu quero ler a partir do verso 39 em diante. Diz assim: Novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Foi para o outro lado do rio Jordão, perto do lugar onde João batizava no início, e ficou ali por algum tempo. Muitos o seguiram, comentando entre si: João não realizou os sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. E muitos ali creram em Jesus. Glória a Deus, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel, Ele sempre foi fiel e permanecerá fiel. Essa é uma essência de Deus, irmãos. E o contexto aqui, eu vou contextualizar, esse capítulo 10 é Jesus dando uma dura nos fariseus e mostrando o verdadeiro sentido pastoral que ele carrega. Ele fala que ele é o bom pastor, ele fala que é a porta das ovelhas, ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e vivificar. Em contraponto, ele veio justamente para vivificar, para se doar e para edificar. Essa é a missão do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. E ele assumiu a sua divindade ao revelar que ele e o Pai eram um só. E essa é uma verdade, são duas pessoas, ou seja, duas personas de Deus com um só propósito: trazer cuidado e alento àqueles que creram nele, irmão. E nessa caminhada ele foi arrebanhando as pessoas, ajuntando o seu aprisco. E os fariseus ficaram muito bravos com ele, irmão, com as atitudes, as declarações dele, e tentaram prendê-lo. E chegou ali no momento final do capítulo 10. E eu quero trazer esses versículos para a nossa vida, humildemente. Vamos lá? Vamos contemporalizar? Diz assim: novamente tentaram prendê-lo, mas ele escapou e os deixou. Irmãos, na nossa caminhada, na nossa jornada cristã, o inimigo, ele sempre vai usar as pessoas. E, logicamente, irmão, é uma escolha pessoal. Logicamente, nós sabemos que em alguns casos, menos, assim, vamos dizer, está mais para exceção do domínio de Satanás levar as pessoas a fazerem aquilo que elas não querem fazer, ou seja, perderem até mesmo seu livre-arbítrio, que é o caso da possessão. Nós vemos Judas que andou com o Senhor Jesus e no final o Senhor Jesus falou assim: Satanás entrou em um de vocês para que ele me entregue. Isso se dá uma vida, irmão, de escolhas ruins, que é o que nós percebemos justamente na vida de Judas, que teve a chance de andar com o mestre, mas perdeu a salvação nos momentos finais por não se render a Jesus. Nós vemos também crianças passando por isso, mas é nós que damos acesso, irmão, a Satanás na via de regra. É nós que o Satanás assopra, coloca um barco ali para nós, como é o caso de Jonas, e nós cedemos às tentações e escolhemos mal. E ele vem sempre tentar nos prender. Sempre haverá uma trama, meu irmão, para tentar nos prender de Satanás. Sempre haverá, sabe, armadilhas. Sempre haverá tramas para fazer o mal contra nós. Novamente tentaram prendê-lo. Sabe, o Satanás, ele faz armadilhas, mas Cristo desfaz armadilhas, então não vão te tocar. Eu quero repetir, irmão. Satanás, ele faz armadilhas para tentar nos prender, mas Cristo desfaz armadilhas, não vão nos tocar. O inimigo não vai nos tocar. Eu quero declarar sobre a sua vida, meu irmão, sobre a sua vida, minha irmã, que Satanás não vai lhe tocar. Continue. Agora, é necessário, irmão. Uma coisa é necessária, E o Senhor, 1 Coríntios 10, 13, fala que não nos sobreveio tentação que não fosse humana. Deus não permite, irmão, uma tentação que não seja humana. E Deus mesmo não tenta. A tentação, ela vem de Satanás, ela vem do mal. Quando você se sentir tentação, é uma ação do inferno sobre a sua vida. Não tem conversa com relação a isso. Só que essa ação, ela é humana. O escape
ele é sobrenatural. Antes, Deus fornecerá o escape. Então, se o escape vem de Deus, o escape é sobrenatural. E é por meio de oração, irmão. Então, continue. Mas é necessário escapar e, principalmente, fala assim, escapou e os deixou. Deixou para trás, irmão. Deixou para trás. Sabe por quê? Porque nós temos uma corrida, nós temos algo que foi proposto diante de nós. Nós temos algo que foi colocado diante de nós que tem um prêmio, irmão. E se nós ficarmos ligados nessas coisas, nas tramas, nas armadilhas, sabe? Ficar colocando a culpa no inferno, colocando a culpa em outras pessoas, irmão, provavelmente nós não vamos conseguir aquilo que Deus nos prometeu. Hebreus 12:1 fala, visto que temos uma multidão de testemunhas ao nosso redor, irmão. E essa multidão de testemunhas, ela existe, ela é real. Existem pessoas que olham para vocês e fingem que nem vê você. Eu sei disso. Eu sei que tem pessoas que me seguem aqui, irmão, com outro nome, e na verdade são a mesma pessoa com muito nome, que finge que eu me encontra na rua, me vê na rua e nem me cumprimenta. Aqui em Uberlândia, tô falando sério. Sabe, e lógico que é uma perturbação, é algo, é uma ação de Satanás sobre a vida da pessoa, irmão. Nós oramos para que ela seja livre, seja liberta dessas coisas. Mas é uma testemunha. Agora, essa função da multidão, irmão, ela pode ter dois fatores determinantes. Ou ela pode te paralisar, ou ela pode te motivar. No caso aqui era uma corrida que estava sendo proposta, e essa multidão ficava vibrando enquanto o corredor passava, entendeu, irmão? Então, e isso que aquilo que o corredor fazia incentivava elas também num propósito pessoal. E por isso o autor fala, afastemo-nos nós de qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam, e corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Irmãos, o autor da epístola, ele não está aconselhando somente a afastar do pecado, irmão. Ele está aconselhando a afastar de tudo aquilo que nos torna vagarosos e que nos atrase. E existe muitas coisas assim, irmão. Enquanto não houver uma transformação no pensamento, enquanto não houver uma transformação na maneira de pensar, a pessoa ela vai se tornar vagarosa e lenta e vai ficar caminhando em círculos no deserto. Vou te dar um exemplo, por exemplo, irmão, e eu sempre falo disso. Por exemplo, as redes sociais. A palavra fala em Mateus capítulo 6, do versículo 22 ao 24, que o olho é o candeia os olhos são a candeia da alma, ou seja, a janela da alma. Aquilo que você vê vai se transformar nos seus pensamentos, e os seus pensamentos são suas ações. Irmão, se você vê pornografia, se você ficar buscando nas redes sociais beleza, você vai ter ações mediante aquilo, e aquilo vai te tornar vagaroso no propósito que você está cumprindo. A palavra fala que se os nossos olhos foram mal, o nosso corpo inteiro será mal, porque será transmitido em ação, e não tem como fugir nisso. Aqui é uma transformação de pensamento que o autor chama a ser feita. E por isso que é preciso que nós deixemos algumas coisas para trás. Deixar essas tramas do inimigo, isso que nos torna vagaroso, isso que nos torna lento. E Jesus fala, foi para o outro lado do Rio Jordão. Eu gosto dessa expressão, porque o Rio Jordão há uma misticidade na palavra de Deus, irmão. O Rio Jordão foi aonde aconteceu a cura de Naamã, o general leproso que escondia com toda a sua pompa a manda ali do profeta, ele mergulhou 7 vezes. Também Josué, e então o Rio Jordão significa cura. O Rio Jordão também tem a tipologia de milagre e de declaração e de confirmação de chamada, onde Josué exerceu, ou seja, através das mãos levantadas de Josué, o Rio Jordão se abriu e o povo de Israel atravessou, lembrando a travessia do Mar Vermelho, que relembrava justamente eles da travessia, da libertação da mão dos egípcios, irmão, que Deus operou grandes milagres. Então há uma repetição de milagres, há uma repetição de que Deus continua fazendo. E ali houve a manifestação do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Filho foi batizado por João Batista, e aqui vai trazer a menção de João Batista nesse texto. E o que eu quero falar, irmão? Que há um lugar de encontro com Deus. Naquele lugar ali onde Jesus foi batizado, o Espírito Santo desceu em forma corpórea. Foi naquele lugar ali, onde foi o início dele, o início do seu mistério. Há um lugar de encontro com Deus, irmão. Há um lugar, talvez seja seu quarto, talvez você vá para um monte, mas há um lugar aonde, irmão, nós podemos nos esconder e refugiar em Deus. Em Colossenses 3, versículo 3, se eu não me engano, fala que nós estamos escondidos em Cristo.
Então, quando as coisas, meu irmão, derem uma dificuldade, não tenha problema em parar um pouco para tomar um ar. O problema não é parar para respirar, o problema é parar de avançar. E muitas vezes se fará necessário nós pararmos para recobrarmos a nossa força em Deus, um lugar de encontro, um lugar secreto. Deuteronômio 4:29 fala assim: naquela situação, porém, vocês buscarão o Senhor, o seu Deus, e o encontrarão quando procurarem de todo o seu coração e a toda a sua alma. Coloque a alma, meu irmão, coloque a sua alma nesse encontro com Deus. Mostre para Deus como que ela está dilacerada, mostre para Deus o cansaço, mostre para Deus o que o inimigo tem feito, mostre para Deus que ele tem te tentado, as áreas que ele tem tentado, mostre, minha irmã, sabe, as suas fraquezas, mostre o espinho na carne, mostre tudo o que for necessário, irmão. Olha, e a palavra continua falando assim, ó, perto do lugar onde João batizava no início. Ali significa, e ele leva justamente o autor João lembra justamente aonde começou o ministério de Jesus, irmão. Aonde foi o início de tudo. Então, lembre-se também, quando você estiver lá, para te dar força, isso vai te fortalecer muito a continuar, irmão. Eu sempre faço essa prática. O porquê que nós começamos. Lembre-se do primeiro passo. Se você não deu o primeiro passo, irmão, minha irmã, é necessário entregar e começar a dar o primeiro passo, mas lembre-se que nós podemos, sabe, sempre nos lembrar do porquê que nós começamos. E o Espírito Santo, ele sempre traz essa função, ele sempre teve essa função em nós, de nos lembrar das coisas que o Senhor nos falou, e ali no momento de oração. Então, assim, não é uma oração religiosa, é uma oração, sabe, de entrega, de sentimentos, de mostrar como verdadeiramente você é, como verdadeiramente você tem se sentido. Talvez a incapacidade, o espinho na carne, talvez apresentações e projetos, eu não sei, irmão, cada um tem. Todo dia eu oro de uma forma a Deus. As minhas orações, elas se tornaram, sabe, de um filho que confia no seu pai amoroso, e também de saber que ele é meu amigo, que é o melhor para mim. Em João 14:26 fala: mas quando o Pai enviar o Consolador, e essa é a função, irmão, aqui que Jesus ele foi atacado, foi agredido, precisava de consolo. O Espírito Santo que virá em meu nome, ele ensinará todas as coisas a vocês e fará lembrar todas as coisas que eu tenho dito, principalmente as promessas. E é por isso que Lamentações 3:21, Jeremias fala: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, irmão. É necessário alimentar a esperança, é necessário alimentar a fé, é necessário parar um pouco e se recordar. A palavra fala assim, ó, e ficou ali por algum tempo. Fica o tempo que for necessário, meu irmão, para recobrar as forças. Minha irmã, fique aí, sabe, num lugar aonde você se sinta que o colo de Deus está disponível para você deitar. Não saia desse lugar até você ter certeza de que você está pronta para executar, e coloque em ação aquilo que Deus lhe deu para fazer, sabe? Coloque em ação de fato, verdadeiramente. Se precisar arrepender, comece com arrependimento, comece novamente, comece quantas vezes, recomece e comece outra vez, vá começando e faça até você conseguir, de fato. Olha, e a palavra continua falando assim, ó: muitos o seguiram e comentando entre si. Haverá comentários, irmão. Haverá comentários. Lembra da grande nuvem de multidão? Haverá. O que você vai fazer com os comentários, meu irmão? O que você vai fazer com os comentários ao seu respeito, minha irmã? Eu gosto de Salomão no livro da Sabedoria, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 21. Preste atenção nessas palavras. Ele fala: não dê atenção a tudo que o povo diz, senão você vai acabar ouvindo um servo seu falar mal de você. E como é ruim, né, irmão? Como é ruim, né? A gente ouvir pessoas que em outro momento a gente amou e estendeu a mão, abraçou, acolheu, tentou caminhar junto na mesma fé, falando mal da gente, falando ao contrário. Não era o caso aqui desses homens. Eles estavam comentando, e eu vou chegar justamente ali nos comentários, mas haverá comentários de tudo quanto é jeito, e nós não devemos nos mover. O que eu quero chamar a atenção aqui, que nós não devemos nos mover pela ação daquilo que
daquilo que é o que os outros dizem. Nós nos movemos pela palavra. É a palavra de Deus. Mateus 4,4. Nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E é a palavra que procede da boca de Deus que deve fazer o efeito certo em nossa vida. É aquilo que Deus falou, irmão. É aquilo que Deus falou. Não é aquilo nem que eu pense que eu falo. É aquilo que Deus falou. Sobre isso Paulo fala em Filipenses capítulo 2, do versículo 14 ao 16, a igreja. Ele fala o seguinte: façam tudo sem queixas e sem discussões, de modo que ninguém possa dizer nenhuma palavra de censura contra vocês. Vocês devem levar uma vida pura e imaculada, como filhos de Deus, num mundo em trevas, cheio de gente desonesta e obstinada. Brilhem entre eles como as estrelas do universo, mostrando-lhes a palavra da vida. Então, quando Cristo voltar, como ficarei satisfeito, sabendo que não corri, nem me esforcei em vão? E eu vou ficar satisfeito também, irmão, aqui, que eu não me esforcei, que as minhas pregações, porque eu coloco a alma na pregação. Eu quero repetir, eu coloco a alma na pregação, irmão. Quando me falta força, eu coloco a alma aqui, sabe? Porque eu mesmo vejo a pregação, irmão, e quer saber, Deus me usa muito para falar comigo mesmo. Sabe por quê? Porque os ouvidos que estão mais perto dessa boca que vos fala, é esse aqui, ó. Esses dois. E eu levo muito a sério aquilo que eu falo e tento colocar em prática tudo que eu faço, porque nós fomos chamados para brilhar, meu irmão, como as estrelas do universo, sabe? No meio de gente obstinada e desonesta, que só pensam nos seus próprios interesses, que só pensam nas suas próprias vontades, que não se importam. E eu não quero ser um desses, irmão, não sei vocês, mas eu não quero. E aí vamos partir por seguinte, porque fala justamente disso aqui, a fé agora. O que eles falavam assim, ó, João, isso eram os comentários, João não realizou sinais, mas tudo o que ele disse a respeito desse homem se cumpriu. Eles estavam falando logicamente de Jesus, irmão. E aqui nós vemos uma evidência forte de uma fé madura, uma verdadeira fé desenvolvida em um deserto, em algo de uma caminhada sincera e intencional com Deus. Porque a fé não precisa de sinais, irmão. Ela precisa de palavra. Eu quero repetir, a fé não precisa de sinais, meu irmão. A fé precisa de palavra. A fé, Deus até dá sinais e Ele reconhece uma fé que talvez é pequena, irmão, em determinados momentos, em determinados da caminhada a qual nós precisamos de um fortalecimento para a nossa esperança. E eu tenho certeza que todos aqui já tiveram sinais de que Deus é real, vivo e de que Ele guia os nossos passos, de que Ele se importa conosco e de que de fato Ele nos ama. Mas a fé, ela deve avançar igualmente à fé, meu irmão, daquele centurião romano. O Senhor não precisa que vá à minha casa, basta uma palavra que sai da boca de Deus, irmão. Ela tem o poder para mudar toda uma realidade. Basta uma palavra e ele será salvo. Eu quero repetir, basta uma palavra e ele será salvo. Eu quero te falar, meu irmão, fortaleça a sua fé na palavra. E aqui é justamente a questão do ouvir, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, da leitura, das orações. E não adianta, irmão, aqui eu falo de bom coração, sabe? Tem muitas pessoas que ficam dando voltas no deserto, caminhando em ciclos repetitivos e viciosos, e esquecem que o seu tempo é precioso e não entendem o motivo de tanto sufoco, meu irmão, e se esquecem que a vida é um sopro, porque ouvem a palavra, mas saem para praticar, saem para fazer, fazem diferente, irmão. Fazem diferente daquilo que ouviu. Tem pessoas aqui, irmão, que eu sei, que tem um nome, mas que na internet se apresenta com outro nome, no Instagram está com outro nome, e continua mantendo aquilo lá. Aquilo ali é fonte do mal, irmão. Aquilo ali é fonte do mal. Enquanto você estiver mantendo essas fontes, aonde entra, sabe, também o inferno, irmão, não vai acontecer nada de diferente. É necessário substituir. A fé, ela não precisa... E aí você vai querer caminhar por sinais. E Satanás dá sinais. Mateus capítulo 7, versículo 23, muitos baterão na porta do Senhor Jesus. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios, eu fiz milagre, sabe? Em teu nome eu preguei a palavra, em teu nome eu caminhei para o propósito. E o Senhor vai olhar e falar assim, eu não vos conheço, porque não é de fato os sinais que é a evidência da presença de Deus em nossa vida, irmão. É a presença da palavra, irmão. Então às vezes nós estamos ali, sabe,
recebendo nos vídeos do YouTube, mas não recebemos vídeos que tem palavra. Olhamos no Instagram e no Facebook, mas no Facebook e no Instagram não tem palavra. Ligamos a porcaria da Rede Globo, e eu falo com todo orgulho isso, meu irmão, que é uma porcaria aquilo lá é um inferno quem assiste aquilo lá, irmão, sabe, a Liga TV só tem traição, desonestidade, coisa ruim, não tem palavra. Abre o WhatsApp, meu irmão, vai conversar com os amigos não tem palavra, não se envolve com quem te incentiva a melhor, sabe? Vai conversar com o pai e a mãe tá mais emburacado que ele, não tem palavra, só tem problema, só sai problema da boca. E o que você precisa, meu irmão, é de palavra, sabe? Para aumentar a fé. Salmos, capítulo 33, versículo 4, para a gente partir para o final. Fala assim: façam isso porque a palavra do Senhor é verdadeira. Ele é fiel em tudo que faz. Fidelidade somente no Senhor, meu irmão. E é ali onde que nós vamos restaurar a nossa confiança. E a palavra continua falando, e muitos ali creram em Jesus. E eu quero te falar, meu irmão, creia em Jesus, porque Jesus é a palavra encarnada. O deserto, e ali a gente vê justamente, meu irmão, sabe, a ironia das coisas. Jesus não encontrou fé nos líderes religiosos, mas ele encontrou muita fé no deserto. Sabe por quê? É o deserto que produz fé. Oséias 13:5 foi no deserto, de terra muito seca, que eu te conheci. E aí nós entendemos o porquê do deserto, irmão. Porque é lá que nós temos as experiências maravilhosas de amor que nos levam justamente ao nosso propósito. É no meio do problema, irmão. É no meio do problema, meu irmão. É no meio da dor, meu irmão. É no meio da dor, minha irmã. É no meio do sofrimento, meu irmão. É no meio do sofrimento, minha irmã. É no meio das noites em claro, da ansiedade, fazendo o coração pulsar diferente, batendo a milhão. É no meio da depressão. É no meio das lágrimas. É no meio dos nossos muitos pecados que nos levaram ao deserto, porque precisa da purificação, que nós encontramos. É no nosso momento mais ruim, irmão. É no nosso momento que nós pensamos que é o fim, que a nossa fé nasce. O deserto, ele produz fé. O deserto, ele veio para produzir fé no Filho de Deus. Coloque a sua esperança em Deus, irmão. Eu não sei, sabe, de fato, eu não sei, irmão, o que você tem passado e quais são os seus sofrimentos. Eu quero te falar, eu me compadeço muito, porque eu andei por caminhos errados pela minha própria vontade, durante muito tempo. Eu fiz isso, irmão, não tô aqui, sabe, eu não tô aqui à toa, eu não tô aqui, sabe, não fui jogado, não caí aqui de paraquedas, não. Só eu sei os desertos que eu enfrentei, só eu sei o quanto eu tive que perseverar, só eu sei o que eu tive que atravessar e quem é que estava comigo lá de mão dada. E eu não sei, mas eu sei que você está aqui, você tem uma palavra sobre a sua vida. E é essa palavra que te faz insistir em seguir em frente, mesmo diante de tanta dificuldade. É por isso que você não para, porque essa palavra que foi colocada dentro do seu coração, ela é poderosa para te salvar, é uma semente. E ela te fortalecerá até chegar ao final, ela te transformará em uma nova pessoa. Creia nisso, saiba disso, e essa promessa no tempo certo ela vai se cumprir, porque a palavra de Deus ela não volta vazia. E agora, quanto mais rápido nós entendermos a palavra e a substituição que nós devemos fazer, mais rápido nós atravessamos, irmão. Não é mais rápido, cumpre mais rápido a agenda de Deus para nós aprendermos. Por isso em Isaías capítulo 40, versículo 3, ele fala: ouçam, estou escutando uma voz que clama, preparem um caminho para o Senhor, através do deserto. Preparem um caminho reto e plano no deserto, para o nosso Deus, para a glória de nosso Deus. Há preparo no deserto. Mas no final desse deserto, irmão, há uma mesa. Todas as áreas, sentimental, ministerial, trabalho, familiar, honra e exaltação, força, poder e glória, vindo da parte de Deus, para mim e para você. Que os irmãos possam ficar com essa breve ministração. A paz do Senhor Jesus esteja com todos. Até uma próxima. Tchau, tchau.